E ela tem poder para repreender todo o mal. Ela tem poder para nos dar a vitória. Ela tem poder para fazer o impossível. Eu não sei a situação que você entrou aqui nesta noite, mas eu tenho certeza que o Deus de Israel ele vai manifestar o poder dele agora na sua vida. Se tu crescer, levanta as mãos bem alto da glória a Deus. Pega a sua Bíblia, sabe? No livro de 2 Reis, capítulo de número 3, e nós iremos meditar numa palavra que Deus ele colocou no meu coração para que juntos nós degustássemos desse maná do céu, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 16. É uma passagem que eu já preguei algumas vezes, mas sempre Deus ele fala de uma forma diferente. Sempre Deus ele opera de uma forma diferente. E nessa noite, uma vez mais, o Deus Jeová, ele vai operar poderosamente. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 16. Quem encontrou diz glória a Deus. Quem está procurando, fala, espera por mim. Tem alguns irmãos aí procurando. Nós vamos aguardar que todos nós possamos degustar a palavra por palavra desse maná que Deus ele nos alimenta nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, versículo de número 16, e disse: assim diz o Senhor, fazei desse vale muitas covas. Em algumas Bíblias vai dizer muitas cisternas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Levanta a palavra de Deus, levanta o poder de Deus, fala assim: Senhor Jesus, aqui está a sua palavra, que é santa, é fiel, é inerrante, é infalível, é digna de toda a nossa aceitação. Senhor Jesus, fala comigo, fala meu coração, eu preciso da sua palavra. Pode se acertar, coloca a sua Bíblia lá, mas não deixe de glorificar Ele. Não deixe de glorificar Ele. A Bíblia Sagrada está repleta de mensagens a qual Deus ele manifesta poderosamente o seu poder e a sua glória. E nós estamos aqui diante de uma palavra que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele uma vez mais não virou as costas para o seu povo. Em um momento de aflição, aonde os israelitas eles precisavam de uma manifestação do Deus de Israel, Deus mais uma vez ele não desampara o seu povo. Deus mais uma vez ele estende as suas mãos, e aquele povo contempla mais uma vez o Deus de Israel verdadeiramente é o Deus único e Deus verdadeiro. A Bíblia nos começa, irmãos, no 2 Reis, logo no capítulo 1,
Ela vai nos dizer que logo após a morte do rei Acabe, o seu filho Acasias, ele recebe o trono. E Acasias foi um rei que ele viveu, que ele reinou como rei. A Bíblia vai nos dizer que Acasias ele reinou por 2 anos. E num certo dia, Acasias ele cai, ele leva uma queda pelas grades do seu quarto. E a Bíblia vai dizer que Acasias ele pede para que mensageiros eles vão então para consultar a Baal-zebub. Só que quando aqueles homens eles estão indo no caminho, eles encontram com o profeta. E por conta dessa rebeldia de Acasias, o Senhor vai dizer para ele: da cama que tu subistes não descerás, mas sem falta morrerá. Então ali se encerra o reinado do rei Acasias. E quando ele não tinha filhos, a Bíblia vai nos dizer que seu irmão Jorão assumiu o trono. E Jorão, diferente do seu pai, ele destruiu todos os altares de Baal em Israel. Só que ele continuou a idolatria, porque ele continuou aos bezerros de ouro criados por Jeroboão. Quando Deus ele dividiu ali o reino de Israel em reino do sul e reino do norte. Então, Jorão também não era um rei que era bem visto ao nome de Deus. E no tempo de Acabe, os moabitas, eles negociavam com Israel. Eles negociavam gado. E eles pagavam tributos aos israelitas. Só que a Bíblia vai dizer que após a morte do rei Acabe, os moabitas se rebelaram contra Israel. E eles não queriam mais pagar os tributos. Então, o rei Jorão, ele vai ao reino de Judá, o rei Josafá, e fala: olha, os moabitas, eles se rebelaram contra mim. Os moabitas, eles se rebelaram contra Israel. Quero saber, Josafá, se você vai aprender comigo contra esse povo. E o rei Josafá, que era homem de Deus, ele fala para Jorão: o meu povo será o seu povo, os meus cavalos serão os seus cavalos. E a Bíblia diz que eles naquele momento determinam por qual caminho nós iremos lutar com os moabitas. E eles determinam que eles não lutar contra os moabitas no mar. E a Bíblia vai dizer que eles preparam os animais, eles preparam os soldados para uma longa jornada. Então aqueles homens eles começam aquela caminhada. E passam o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No 7º dia, acaba. E eles agora estão numa situação de total desespero. Porque sem água eles não podem prosseguir. Mas eles também não podem retornar. Se eles prosseguirem, eles morrem. E se eles permanecerem, se eles regredirem, também eles morrem. Eles erraram o cálculo. Muitas das vezes, nós erramos o cálculo também. Muitas das vezes, nós colocamos os nossos projetos tudo direitinho no papel. Mas quando vai final do projeto, nós percebemos que nós erramos o cálculo. E por isso, algo dá errado. E a Bíblia vai dizer que eles estão agora numa situação de total desespero. E o rei Jorão, que é um homem rebelde, ele olha ali para o rei Josafá, olha também para o rei Edom, que estava com ele nessa batalha, e ele fala da seguinte forma: eu entendo o que Deus, Jeová, o Deus de Israel, está fazendo conosco. Ele nos trouxe nesse vale para nos punir. Ele nos trouxe nesse vale para tirar a nossa vida. O homem que não tem a direção de Deus, ele sempre toma decisões precipitadas. Jorão ele não tinha visão.
sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, nós estamos fadados ao fracasso. E eu dou exemplos, tá? A Bíblia vai dizer que tinha um homem por nome de Elimeleque. E esse homem, ele estava ali em Belém, que tem por sinônimo a casa do pão, só que começou uma escassez ali muito grande em Belém. Então aquele homem ele pega a sua família e ele decide para Moab, porque Moab se falava que estava prosperando, estava tudo bem em Moab. Então ele, sem tomar direção, sem pedir direção a Deus, ele toma uma decisão de ir para essa terra que parecia ser próxima. Só que quando ele chega naquela terra, foi só desgraça da vida dele. Ele perdeu as suas riquezas, os seus filhos morreram, e ele próprio perdeu a sua vida. Depois a sua esposa Ruth e suas noras tiveram que voltar para Belém. Então a Bíblia nos mostra que nós nunca podemos tomar decisões precipitadas. E João estava tomando uma decisão precipitada. Ele estava achando que Deus tinha levado eles àquele vale para que eles fossem destruídos e mortos. Só que o rei Josafá já era um homem que tinha direção de Deus. E o rei Josafá acaba com a situação e fala: não, calma. Nós não podemos pensar que Deus nos trouxe nesse vale para ele tirar a nossa vida. Não. Deus não falou nada disso aqui. Vamos pedir a direção de Deus. Então ele chamou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, então, ele chega ali naquele vale e ele fica agonizado diante de tanta incredulidade. Ele fica ali apreensivo porque as pessoas que ali estavam naquele campo de batalha, elas estavam focando no problema e não estavam focando na solução do problema. E quando Eliseu chega naquele campo de batalha, a Bíblia vai nos dizer nos capítulos 12, 13 e 14 que ele começa uma discussão ali com João, falando para ele que ele só estaria ali naquela guerra por conta de Josafá, que era o homem de Deus. E Eliseu fala: olha, desde o momento que eu cheguei aqui, eu só vejo vocês falando que Deus trouxe-nos para morrer esse vale, que Deus vai matar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas eu não vi um músico, eu não vi um tangedor ali. Porque Eliseu, ele é um homem que conhecia Deus. E como Deus ainda não havia falado dele, ele conhecia o Deus que servia, mas Deus ainda não havia revelado nada para ele. Mas ele conhecia o Deus de Israel, conhecia. E ele fala então: desde o momento que eu cheguei aqui nesse vale, vocês só falam de morte, vocês só falam de destruição, vocês só estão falando que Deus vai punir, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas o que a Bíblia ela nos ensina é que Deus, como poderoso de Israel, Ele não abandonou o teu servo mesmo no meio da maior adversidade, mesmo no meio do vale. Então o profeta Eliseu ele fala: traga aqui um músico, porque o profeta Eliseu ele sabia que quando Deus era louvado, que quando levantava o louvor, Deus ele manifestava a sua glória. Então eles trazem ali um músico. Eles trazem ali um tangedor. E a Bíblia vai dizer que no momento que aquele homem ele começa a louvar a Deus, as mãos do Senhor Jeová vai sobre aquele vale. As mãos do Deus Todo-Poderoso manifesta sobre Eliseu que estava naquele vale. Então Deus ele usa a boca do profeta e diz assim: diz o Senhor, fazei este vale muitas cisternas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais.
olham para as nuvens. E ele fala, e eles pensam com eles mesmos, da onde virá essa água? Porque o vento não está trazendo nuvens. Não tem nuvens no céu. Mas eles ouvem o conselho do profeta. Então a Bíblia diz que ele começa então a cavar várias cisternas. E eles começam ali a cavar vários poços para que eles não padecessem no meio daquele vale. Eu quero te dizer que Deus ele não te desamparou diante desse vale. Deus ele não te desamparou diante desse deserto. Deus ele não te desamparou diante da luta. Talvez você olhe e os ventos não estão bons. Eu não estou presenciando que vai cair chuva, mas Deus ele está falando essa palavra. E se você ele vai mandar tanta água, ele vai mandar tanto poder, ele vai mandar tanta glória, ele vai manifestar a presença dele na tua vida. Ele vai transformar o céu, porque ele está falando essa palavra. Ele fica na hora para dificuldade, não olha para o vale, não olha para a diversidade, não olha para o seu inimigo, não foque no problema, foque na solução. E eu sou o Senhor Deus, a solução do seu problema. Você sabe qual é o grande problema de nós hoje? É porque muitas das vezes nós esquecemos do Deus grande que opera na nossa vida. Tem muitas situações que nós, muitas das vezes, nos desesperamos. Tem muitas situações que, muitas das vezes, nós não enxergamos uma solução, confiando muitas das vezes no nosso intelecto, confiando muitas das vezes na nossa força, confiando muitas das vezes em nós mesmos. Mas todo homem que ele confia em si mesmo, ele está fadado ao fracasso. Porque o homem ele não pode controlar os seus dias. O homem ele não tem poder, ele não tem uma visão para tomar decisões sensatas. Por isso que nós devemos tomar toda a direção na mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos confiar toda a nossa vida nas mãos desse Deus. Você acha que você chegou aqui como? Você acha que foi o seu intelecto? Você acha que foi a sua sabedoria? Você acha que foi porque você é uma pessoa diferente das outras? Ei, eu quero te dizer uma coisa. Se Deus ele não abençoa o homem, se Deus ele não prospera o homem, não adianta força, não adianta intelecto, não adianta nada. Mas se você confia em Deus, Deus ele faz maravilhas na nossa vida. Deus ele opera por